Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Franciele e hoje vamos abordar alguns tópicos sobre as noções de estigma e exclusão social, que está relacionado com a categorização de um grupo por outro, conferindo-lhe um grau inferior de status social. Vamos começar. Na aula de hoje, vamos começar a conversar sobre as noções de estigma e também de exclusão social. Podemos entender então por estigma, que é um termo presente na sociedade desde a Grécia Antiga, porém é a partir da década de 60, no século XX, com Goffman, que lhe foi atribuído conceitos que tomam a sociedade como participante do seu processo de formação. Então, estigmas. Nota que sobre são notas, sobre a manipulação da identidade deteriorada, entendendo ali por fundamento e o estímulo de diversos outros trabalhos na intenção de conceituar e refletir estigmas. Então, desde a publicação de Goffman, lá no ano de 1975, muitas pesquisas têm sido realizadas em grande profusão, conduzindo, então, elaborações, refinamentos conceituais e repetidas demonstrações do impacto negativo do estigma sobre a vida de pessoas estigmatizadas. Então, o conceito de estigma sob a visão de que estigma é um processo constituído socialmente. O conceito de estigma que foi proposto lá por Goffman é permeado pela ideia da presença física entre estigmatizados e também normais. Ou seja, todos os conceitos apresentados remetem à ideia da presença corporal entre tais grupos. E essa relação social cotidiana em ambientes já estabelecidos, ela propicia um relacionamento entre pessoas previstas e também esperadas a tal lugar, sem atenção ou sem reflexão particular umas com as outras. Então, assim, as pessoas normais, as pessoas que são consideradas, pela sociedade como normais, prevêem as categorias e os atributos de um estranho que se aproxima. Essas preconcepções elaboradas pelos normais são transformadas em expectativas normativas, em exigências que são apresentadas de modo rigoroso. Então, essas pessoas normais possuem características que são consideradas normais. E essas características, então, são base para se estabelecer esses estigmas. No entanto, os normais, cotidianamente, ignoram essas preconcepções, até o surgimento de uma questão que seja efetiva para a realização de suas exigências. Então, é neste momento que os normais eles podem perceber que fazem afirmações daquilo que o outro deveria ser, através das características que são apresentadas nele mesmo. Goffman, então, em 1975, ele acredita que a pessoa estigmatizada, ela possui duas identidades. Ela possui uma identidade que é real e ela possui uma identidade que é virtual. A identidade real, ela é conhecida como o conjunto de categorias e atributos que uma pessoa prova ter. E a identidade virtual é o conjunto de categorias e atributos que as pessoas têm para com o estranho que aparece à sua volta. Então, portanto, são exigências e são imputações de caráter feitas pelos normais quanto ao que o estranho ele deveria possuir. Então, deste modo, uma dada característica pode ser um estigma, especialmente quando há uma discrepância específica entre a identidade social
virtual e a identidade social real. Pautando-se na relação entre essas identidades, tanto na real e na virtual, pode-se afirmar que o processo de estigmatização não ocorre devido à existência do atributo em si, mas ocorre pela relação incongruente entre os atributos e também os estereótipos. Os normais, eles criam estereótipos distintos dos atributos de um determinado indivíduo, caracterizando, portanto, o processo de estigmatização. Esse termo estigma será usado em referência a um atributo profundamente depreciativo. E Goffman ainda diz que numa linguagem de relações e não em uma linguagem de atributos entre si. Então, de acordo com os estudos de Mello, que foi realizado lá no ano 2000, estigmas, para Goffman, são identidades deterioradas, são características deterioradas por uma ação social que representam algo mal dentro da sociedade e, por isso deve ser evitado. Goffman ainda afirma que o estigma ele pode ocorrer devido a 3 circunstâncias. Abominações do corpo, como as diversas deformidades físicas, culpas de caráter individual, como uma vontade fraca, desonestidade, crenças falsas e estigmas também tribais de raça, nação e religião que podem ser transmitidos pela própria linhagem do indivíduo. E em todas essas tipologias pode-se encontrar a mesma característica sociológica, ou seja, um indivíduo que poderia ser facilmente recebido na relação social cotidiana possui um traço que se pode impor atenção e afastar aqueles que ele encontra, destruindo a possibilidade, então, de atenção para os outros atributos que ele próprio, que ele mesmo possui. Então, esse processo de estigmatização, ele pode variar de acordo com a evidência e também de acordo com a exposição das características do indivíduo. Goffman ainda caracteriza 2 tipos de grupos de indivíduos de acordo com o seu estereótipo. O desacreditado e o desacreditável. Então, esse indivíduo considerado desacreditado, ele possui características distintas em relação aos indivíduos normais, sendo estas conhecidas e também perceptíveis por estes. Já aquele indivíduo considerado desacreditável, ele também possui características distintas dos indivíduos normais, mas nem sempre conhecidas e nem sempre percebidas por eles. Então, essas 2 realidades podem encontrar-se, respectivamente, na relação estigmatizados e normais. Os atributos culturais, eles determinam a estrutura da sociedade, a natureza da organização social e a sua estruturação política e econômica. Para Becker e Arnold, no ano de 1986, a estrutura social e o sistema de crenças de uma dada sociedade costumam definir quem terá o poder e qual será a sua natureza. Eles afirmam ainda que em toda a sociedade algumas pessoas têm mais poder do que outras na mesma sociedade. Então, Becker e Arnold, eles definem poder como prestígio, riqueza, habilidade de manter o controle social sobre alguém. E é esse sistema que engloba o processo que envolve a sociedade e também o estigma, pois a sociedade, nesta compreensão, tem o poder de impor suas normas, tem o poder de impor seus valores e tem o poder de impor as suas crenças sobre as pessoas com menos poder. Então, cada sociedade tem mecanismos de controle social
E esse controle social garante que a maioria dos seus membros se conformem com essas normas. E as pessoas que não se conformam com essas regras ou quebram então os tabus sociais, elas são excluídas socialmente. Para Becker e Arnold ainda, os membros da sociedade têm crenças comuns sobre o significado cultural de um atributo e do estigma ligado a ele. E essas crenças sobre estigma, elas ditam a natureza do estigma. As pessoas, elas tomam atitudes específicas sobre um dado estigma e sobre as respostas de pessoas estigmatizadas, afetando a forma pela qual o indivíduo estigmatizado é integrado num grupo ou então é excluído socialmente desse grupo. O conceito de estigma, então, evidenciando as situações de relacionamento entre estigmatizados e entre estigma. Goffman conceitua estigma pensando na relação física que existe entre os denominados normais e os denominados estigmatizados, considerando que a interação face a face influencia reciprocamente os indivíduos sobre as ações um dos outros. Segundo Goffman ainda, existe ali diversas formas da pessoa estigmatizada se relacionar com a situação que lhe envolve. Então, há indivíduos que carregam um estigma e são relativamente indiferentes a isso, e também tem outros indivíduos que usam, o seu estigma para ganhos secundários. Alguns tentam ainda reverter a sua condição, se dedicando a situações que lhes seriam quase impossíveis, e na maioria e nas distintas relações entre estigmatizados e normais, há aqueles ainda que se tornam auto-isolados, aqueles que se tornam inseguros, agressivos, retraídos, perceptíveis então do mal-estar na interação social. E algumas pessoas estigmatizadas, elas carregam ainda o estigma e não aparentam impressionadas ou então arrependidas com as circunstâncias devido à negação em viver de acordo com o que lhes foram exigidas, fazendo com que se sintam normais e as pessoas normais até então estranhas. Outra situação ainda é quando o indivíduo estigmatizado, ele percebe que um de seus atributos é considerado como impuro e por isso pode ainda imaginar como um não portador dele. Então essa pessoa, ao se aproximar dos indivíduos considerados normais, pode lhe ocorrer auto-ódio ou então uma autodepreciação. Já quando o estigmatizado tem que lidar com pessoas que não conseguem lhe proporcionar respeito e consideração, ele pode tentar corrigir de forma dedicada a base de seu defeito, em resposta a esse fato, O ego, então, é modificado e o indivíduo predisposto à vitimização, caso essa ideia de correção haja algum êxito. Já outras pessoas reagem com um grande esforço pessoal para conseguir dominar áreas e atividades que são consideradas fechadas, que são consideradas limitadas às pessoas que possuem as suas características, devido a motivos físicos e devido também a algumas circunstâncias. Então, através dos estudos de Goffman ainda, lá no ano de 1975, pode-se perceber que ser estigmatizado sempre tem consequências não benéficas para a vida do indivíduo. Independente da circunstância que propicia a constituição do estigma, ou então se o indivíduo é desacreditado
ou desacreditável, o indivíduo ele sofre efeitos ruins e de um modo geral e complexo em sua vida por ser ali tido como um ser estigmatizado. E ainda cria mecanismos para lidar com esse processo, seja ali mecanismos de escape, mecanismos de negação ou amenização. E sua identidade real, ela vai sofrer deteriorizações por não se incluir no que a sociedade instituiu como características normais e naturais. E dessa forma gerando um imenso descrédito deste indivíduo, reduzindo a uma pessoa estranha, a uma pessoa estragada, não tendo assim uma aceitação social por completo. Em lei, Coleman e Becker, no ano de 1986, eles acreditavam que o estigma não é natural do indivíduo, mas ele é construído pela sociedade. Os sentimentos e crenças que caracterizam o estigma para com a outra pessoa podem sim ser passados de uma geração para outra. Estigma, ele pode estar presente na vida das pessoas durante todo o seu ciclo, logo ele pode criar descontinuidades para elas ao longo então de suas vidas. E a principal diferença entre quem é estigmatizado e quem não é, em relação à construção do autoconceito, é a relação recebida das outras pessoas do meio social, uma vez que essas reações, observações e avaliações podem sim ser negativas. Portanto, o que caracteriza uma pessoa estigmatizada é a reação recebida de outras pessoas na sociedade. Como essas pessoas da sociedade se comportam com as diferenças do outro, né? Então, essas diferenças que o outro tem, elas consideram como não sendo normais. O que entra em acordo também com a concepção de Goffman, quando este propõe o termo identidade virtual, dada às pessoas que não são recebidas numa dada categoria por possuírem atributos distintos. Essa negação, ela pode tornar a relação bem difícil entre quem é estigmatizado e as outras pessoas que não são. A existência de uma marca, ou seja, de um estigma, ela é enfatizada durante toda uma interação e, por isso, o autoconceito e também o conceito dado pelos outros podem sim tornar-se variantes. Como e se o estigma será incorporado no autoconceito depende da configuração de si e das reações com respeito aos outros. Então, quando e como o autoconceito pode refletir a produção negativa de um estigma, depende muito da natureza do estigma e também das reações dos outros que estão no meio social. O nível que esta ênfase, né, acontece depende muito da natureza da interação social. E essa natureza, ela é dependente do objetivo da interação e também da relação entre os participantes. Até um determinado nível de ênfase, esta pode ser psicologicamente confortável e permissível à construção de autoconceito estável e também coerente. Vamos falar então sobre o outro assunto muito debatido, que é a exclusão social. Então, esses fenômenos de exclusão social, eles têm merecido grande atenção dos investigadores que consideram a exclusão social um conceito recente, que foi introduzido aí por René Lenoir. Os fenômenos de exclusão social, eles têm merecido grande atenção dos investigadores que consideram a exclusão social um conceito recente, que foi introduzido ali por René Lenoir.
Lenore, em 1974, que abrange grande variedade de problemas socioeconômicos. Les Baupin acrescenta que o termo deriva da teoria da marginalidade dos anos de 1960, cujo fenômeno compreendia a mão de obra marginalizada na América Latina. Então, para ele, o conceito de exclusão está presente em todos os países, independentemente do seu nível de desenvolvimento, tendo em comum a questão social. E o afastamento da sociedade contemporânea das propostas políticas de bem-estar proporciona situações de vulnerabilidade social que fragilizam a sociedade. Este tipo de vulnerabilidade provoca, então, o que nós conhecemos hoje em dia por exclusão social. Kovarik, ele defende que o combate a situações de vulnerabilidade é uma função essencial do Estado, sendo os programas de intervenções intitulados de inclusão social. E a concepção de exclusão e inclusão social evoluiu conforme a época e conforme a situação, caracterizando-se por uma definição aberta e flexível. Então, existe uma grande convergência conceitual de exclusão social relacionada com a abordagem mais holística da internacionalização da economia neoliberal, que ultrapassa o controle do indivíduo, além do caráter multidimensional que se manifesta com as privações de direitos e também uma distinção conceitual da pobreza. Fatores de exclusão e também de inclusão social. A identificação dos fatores de exclusão e inclusão social, ela está associada à vulnerabilidade social, o que significa um processo multidimensional de indicadores que exibem assimetria no que respeita à variabilidade espaço-temporal. Percebe-se, no entanto, que alguns dos fatores clássicos de exclusão, como, por exemplo, a fome, pobreza e desemprego, e também de inclusão, como emprego e justiça social, apesar de antigos, permanecem ainda em evidência na sociedade contemporânea. E o fenômeno de exclusão social é um processo que abrange a todos com condições e níveis diferenciados. Então, tal processo, ele sugere que a sociedade, ela é suscetível à exclusão social. Além dos recursos financeiros e também dos recursos materiais, a exclusão social, ela engloba aqueles que são limitados por uma causa ou uma diversidade de obstáculos, tais como a discriminação, a falta de oportunidade, de emprego local, baixas qualificações, doenças crônicas, medo do crime e também de isolamento geográfico, por exemplo. Tsugumi, conforme a gente encontra na literatura, ele considera o processo de exclusão social perverso, pois condiciona os excluídos a criarem situações que garantam a sua própria sobrevivência, através do mercado de trabalho informal ou então da ilegalidade. As principais medidas de minimização da exclusão social. Então, relativamente aos conceitos apresentados anteriormente sobre a exclusão social, salienta-se o seu caráter multidimensional. Assim sendo, a minimização dos seus efeitos parte do amplo conhecimento de todos os fatores que estão envolvidos, bem como do reconhecimento da sua natureza.
E, na verdade, é essencial uma análise holística de todos os problemas sociais para, assim, então, definir eventuais medidas de combate à exclusão social. Então, assim, a amplitude multidimensional da exclusão social impulsiona uma nova dinâmica de problemas sociais, incrementando a complexidade e tornando ainda imperativa uma abordagem holística, visto que novos problemas exigem soluções novas. E a transformação social requer uma dinâmica mais criativa de intervenção social, na medida em que não existe um padrão de resposta e nem sempre uma intervenção aplicada a uma questão social de determinado lugar também vai servir para outro lugar. E é importante ainda prestar atenção às diferentes formas de exclusão social para, posteriormente, seguir com a aplicação de políticas públicas com maior nível de sucesso. E é particularmente importante ainda adotar-se de uma abordagem adequada no âmbito da identificação do problema que viabilize uma investigação mais completa e também detalhada. A exclusão social, ela é geralmente combatida por programas assistencialistas, que têm como foco manter os mais vulneráveis com determinado nível de satisfação, evitando dessa forma que aconteça a rebeldia e também os riscos políticos. Então, o equívoco não está no crescimento das prestações sociais, mas sim nas políticas que viabilizem a sua sustentação. Sobre a pobreza. A pobreza, ou seja, a ausência de recursos ou de rendimentos, é um dos fatores determinantes da exclusão social que afeta os mais fragilizados pelas suas condições financeiras, sendo a característica econômica fundamental para definir, então, a pobreza. Proença, no ano de 2005, acrescenta, então, que a pobreza ela está relacionada com os juízos de valores sobre os padrões de vida e as normas sociais numa perspectiva espaço-temporal. Apesar de a variável financeira ser, sim, um instrumento significativo para a pobreza, ela não é a única que caracteriza, né, essa situação. Assim, a pobreza ela deve ser abordada como uma privação das capacidades sociais, capacidades econômicas, culturais e políticas também. Então, os planos de combate à pobreza são abrangentes e contribuem também para a redução da exclusão social. Assim, o caráter multidimensional da privação das necessidades básicas relaciona-se com os outros fatores de exclusão social. Dessa forma, um desempregado que se encontre numa situação de privação financeira não tem condições e não tem oportunidades de escolhas, sendo afetado ao nível psicossocial, envolvendo a baixa autoestima, perda de liberdade e também de precariedade nos serviços de alimentação, saúde, educação, habitação, cultura e também lazer. O desemprego. As medidas de transferências sociais monetárias, elas reduzem o risco de pobreza, mas não o debela. A resolução das questões sociais combina, então, as transferências monetárias com programas que abranjam aí a saúde, que olhem, né, para a educação e também para a habitação desses indivíduos. No âmbito de combate ao desemprego, é primordial assegurar as condições para a plenitude do trabalho através de políticas fiscais e legislação laboral que estimulem os empregadores a promoverem investimentos que criem mais empregos.
Já na educação, os baixos índices de escolaridade, o analfabetismo, são muitas vezes os obstáculos ao emprego e também ao aperfeiçoamento profissional. Geralmente, os níveis mais elevados de sucesso escolar reduzem o risco de desemprego, enquanto que os baixos níveis de de habilitação escolar e também de qualificação profissional conduzem à situação de exclusão do indivíduo. Falando sobre saúde, o resultado, então, de uma pessoa saudável está relacionado com fatores associados ao estilo de vida que a pessoa possui e também ao acesso aos cuidados de saúde que estão disponíveis para aquelas pessoas. A exclusão social, ela pode ser desencadeada pelos problemas de saúde, assim como pode também agravá-los. E a resolução dos problemas com os serviços de promoção da saúde implica em um estudo pormenorizado das necessidades e também de riscos identificados, bem como atenção aos próprios custos. População idosa. O aumento da esperança de vida e também a redução da taxa de natalidade contribuem diretamente para um aumento progressivo do envelhecimento populacional. E Gonçalves, no ano de 2003, ele defende que tais situações exigem medidas mitigadoras e específicas para este assunto. E de acordo com Gonçalves ainda, registra-se uma tendência de crescimento contínuo e significativo no percentual da população idosa, cidadãos acima de 65 anos, enquanto que decresce o percentual de jovens com menos de 15 anos. E manifesta, então, a necessidade de um plano de gestão apropriado, integrado, integrando todas as dimensões da inclusão social ao segmento da população idosa. O crescimento, então, da população idosa ocasiona situações de fragilidade social nas sociedades contemporâneas. Um dos maiores problemas a ser banido é a solidão ou, então, o abandono dos idosos. Fato este que tem vindo a ser manifestado, comprovado, como, por exemplo, a descoberta de idosos mortos em suas residências, porque eles vivem sozinhos, então muitas vezes não tem para quem pedir ajuda em um momento de grande fragilidade. Então, existe algumas situações onde, numa mesma semana, foram descobertos mais 5 idosos encontrados, sem vida nas suas residências, já porque eles têm moradia, porém vivem sozinhos. E tal situação evidencia a urgência de intervenção sobre o envelhecimento demográfico. Cada vez mais a nossa população ela tem envelhecido, tem ficado, sua estatística, ela tem permanecido cada vez maior. Então, é necessário, sim, uma medida, de intervenção sobre a questão do envelhecimento populacional. E as nossas referências? Pessoal, todo o material dessa videoaula está disponível no portal e atentem-se a todo o conteúdo para responder os questionários. Até a próxima videoaula.